Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Daniel 6,10 diz o texto sagrado. Daniel, vou ler igual a do telão para todo mundo acompanhar. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa e fora no seu quarto. Em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia, quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Antes de entrar na palavra, eu quero só abrir um parênteses aqui. Você deixa? Deixa ou não? Você sabe qual que é o nosso problema? Sabe qual que é o nosso problema? Quando nós lemos um texto como esse, a gente põe na nossa cabeça que a gente só pode orar ajoelhado. Aí, como a gente é muito ocupado, a gente tem muita coisa para fazer, a gente diz que não tem tempo para orar. Irmão, eu estou cansado de orar abraçado no volante do meu carro. Eu entro ali, Deus me abençoa, me guarda, me proteja, me ilumina, me dá vitória, me dá sabedoria. Estou cansado de orar debaixo do chuveiro, tomando banho. Jesus, eu preciso da tua presença, Jesus. Quem te falou, irmão, que a gente só pode orar assim? Aí você já levanta com o WhatsApp na mão, com o Instagram na mão, aí você não ora. Aí você chega muito cansado, que o dia foi estressante, você encosta e dorme, sem ver, aí você não ora. Devemos sim ter esse momento de rendição, de humilhação diante do Senhor, mas podemos orar o dia todo. Amém? Todo dia, eu, pastor Sábio, a gente ora 12:30 lá na rádio, amém? Você acha que nós estamos ajoelhados lá? Nós estamos sentadinhos na cadeira, abençoando você. Vamos orar. São parênteses para você aumentar o seu tempo de oração. Daniel aqui, irmão, está enfrentando uma luta, e o que é que nós vamos aprender com Daniel? Todas as lutas, elas chegam sem avisar. E nenhum de nós, irmão, estão isentos de enfrentar lutas, provações, batalhas, né? Todos nós enfrentamos guerras que às vezes nós nem vemos essa guerra, de onde veio, né? É uma crise, seja pessoal, é pressão da família, da sociedade, da vizinhança, é pressão no trabalho. Enfrentamos guerras de todos os lados. Precisamos tomar decisões importantes, né? Enfim, e assim estava Daniel. E Daniel está nos ensinando que a maior parte das nossas guerras, a maior parte das nossas batalhas se vencem no secreto. Obrigado. A maior parte das nossas batalhas se vence no secreto. Por que não todas, pastor? Porque tem coisa, irmão, que você pode resolver. Tem coisa que se você for organizado, tem coisas que se você for disciplinado, você consegue resolver. Então, maior parte das batalhas se vence no secreto, na oração.
E Jesus nos ensina o caminho. O quarto de oração é o nosso maior campo de batalha. Você não precisa sair para a rua com um escudo, com a espada, com granada. Você não precisa sair para a rua com fuzil na mão, não. Mas você precisa sair para a rua depois de um tempo no secreto. Quando você passa tempo no secreto, você sai para as suas batalhas fortalecido, armado, preparado. Então Daniel aqui, ele estava na Babilônia, e o texto diz: quando Daniel soube que o decreto estava assinado, entrou na sua casa e foi para o seu quarto. Daniel começa a ser perseguido na Babilônia. Os príncipes da Babilônia convenceram o rei a assinar um decreto que nenhum homem poderia adorar a outro Deus, senão somente a imagem do rei da Babilônia. E Daniel, como servo de Deus, continuou orando a Deus. Daniel, como homem de Deus, continuou buscando a Deus. E Daniel não fazia isso escondido. A Bíblia diz que o seu quarto tinha janelas viradas para Jerusalém. Daniel orava com as janelas abertas, e todos viam que Daniel orava 3 vezes ao dia, de joelhos, clamando ao Senhor. E Daniel foi visto desobedecendo o decreto do rei. Daniel, ele não se importou qual a consequência de desobedecer a ordem do rei e continuar obedecendo a Deus. Daniel se curvava e orava ao Senhor. Daniel sabia que essa perseguição, ela teria uma consequência. O decreto era: aquele que desobedecer à lei do rei será lançado na cova dos leões. E Daniel não se importou. Daniel, ele sabia que, ao invés de agradar o rei e obedecer a Deus, era mais importante obedecer a Deus. E Daniel se manteve na oração. Daniel, ele sabia qual era a batalha que ele estava enfrentando. Não era uma guerra entre homens, era uma guerra espiritual. Daniel, irmãos, quando você lê aqui o capítulo 6, você vê que o rei, ele admirava Daniel. O rei tinha um carinho muito grande por Daniel. E os outros governantes, por causa disso, começaram a perseguir Daniel. E convenceram o rei a lançar esse decreto. Então Daniel sabia que a sua guerra era espiritual. Daniel sabia que a vida dele estava em perigo, mas mesmo diante disso, Daniel não agiu com desespero. Primeira coisa que eu aprendo: no meio da batalha, desesperar não é o caminho certo. No meio da guerra, desesperar não vai mudar o cenário. No meio da guerra, desesperar não vai te ajudar em nada. Fica tranquilo. Fica sossegado. Vai para o quarto. Tem gente que por causa da guerra não dorme. É ou não é? Tem gente que por causa da guerra não come. Ô, dó. Pode estar desabando, meu filho, que eu vou deitar e vou dormir. Pode, estou falando que você cesse. Pode. Não estou falando que irmão, se você me beliscar aqui, eu vou sentir, tá? Eu tenho sentimento. Mas eu não desespero com as batalhas da vida. O Deus é o Senhor que manda. Se o Senhor quiser virar, vai virar. Se o Senhor não quiser, vai seguir. E é isso aí mesmo. Eu estou confiando no Senhor. Eu estou com o Senhor. Então Daniel, ele não se desespera diante da sua batalha, diante da sua guerra. Daniel vai
para a oração. No meio da sua guerra, meu irmão, antes de falar, antes de sair comentando com todo mundo, antes de sair postando no Face, me sentindo chateado, me sentindo triste, hashtag sozinho, vai para o quarto orar, meu filho, vai falar com Deus, vai chorar com Deus, vai gemer na presença de Deus, porque é Ele quem ouve a sua oração. O decreto era de morte, mas isso não intimidou Daniel. Não deixe as suas batalhas te intimidar. Mas o médico falou que não tem jeito. E quem é o médico? Maior do que o Deus que me criou? Mas o juiz diz que não tem. Quem é o juiz? Sendo que o meu pai é o juiz dos juízes. Não deixe as suas batalhas te intimidar. A sua reação diante da guerra revela a sua maturidade espiritual. A sua reação na hora da guerra revela a sua maturidade espiritual. Eu lembro que uma vez nós passamos uma guerra lá em casa, meu Deus do céu, negócio sério, irmão, sério. O que é, pastor? Não, podia morrer alguém. E eu sou, por incrível que pareça, irmão, eu sou muito calado. Eu sou muito calado, eu fico quieto no meu canto, gosto de observar mais. E eu vendo aquela confusão toda, eu falei, meu Deus do céu, o que vai dar isso? Liguei para meu pai, falei, ô pai, situação é essa e essa. Falou, meu filho, se tiver que morrer, vai morrer. Mas se Deus quiser salvar, Deus vai salvar. Falei, então tá bom, pai, estou indo embora para casa. Simples assim. Eu estou falando que alguém poderia morrer, irmão, e uma pessoa que eu amo com força. Aí meu pai virou para mim e falou, se tiver que morrer, vai morrer. Se Deus tiver que salvar, vai salvar. Falei, entendi, pai, estou indo embora para casa, depois o povo manda notícia. Eu vou ficar lá desesperado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai mudar o quê? É perigoso eu trazer mais problema. Então, irmão, na hora da guerra, a sua reação revela a sua maturidade. Revela como está o seu coração, como está a sua confiança no Senhor. Daniel, diante da guerra, ele vai para o seu quarto de guerra. Pergunta para mim, por quê? Porque ele era de oração. Daniel vai para o quarto de guerra, porque o quarto de Daniel era o seu refúgio espiritual. O quarto de Daniel era o lugar que ele era renovado. Deus vê o que você está passando. Deus vê a sua sinceridade no seu quarto de guerra. Deus vê a intenção do seu coração no seu quarto de guerra. Não é sobre o que você está falando, meu irmão, mas é sobre as suas atitudes, é sobre o seu posicionamento na hora da guerra. Você já reparou que tem gente que passa por guerra, você nem fica sabendo? Você só vê o testemunho. Por quê? Por causa do posicionamento dela. Ela está enfrentando guerra, mas ela está, cabeça erguida. Ela está enfrentando guerra, mas ela está ativa. Ela está enfrentando guerra, mas ela está sorrindo. Ela está enfrentando guerra, mas ela está servindo. Ela está enfrentando guerra, ela está cultuando. Ela está enfrentando guerra, ela está adorando. Ela está na presença de Deus. Por quê, irmão? Porque ela sabe que Deus está vendo o seu posicionamento na hora da guerra.
Aí vem aquela conversa. Ah, pastor, está enfrentando umas guerras aí, pastor. Só Deus. Que dia que nós vamos entender que a hora da guerra é a hora de nós conhecermos mais a Deus? Que dia nós vamos entender que a hora da guerra é momento de secreto? Isso que Daniel está nos ensinando. Vai para o seu quarto, se posicione, ali é o seu refúgio. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que é que você aprende com Jesus? Jesus fazia dos montes o seu quarto de guerra. Você vê que sempre Jesus se retirava para orar. Pega essa dica: no meio das suas batalhas, se retire para a oração. Para de jogar panela para o alto, minha filha. Para de quebrar a casa. Para de discutir. Para de bater boca. Vai para o secreto, porque lá dentro Deus vai te dar vitória. Vamos começar a falar: fulano está doido, não grita mais aqui dentro de casa. Fulano está com algum problema, não reage mais, não revida mais, não está bem não. Não sabe ele que você está melhor do que nunca. Você encontrou o lugar certo de vencer as batalhas. Você encontrou o lugar certo de superar as suas fraquezas. Jesus fazia dos seus montes o seu quarto de guerra. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Daniel orava em Jerusalém, as janelas, Daniel orava na Babilônia, as janelas estavam abertas para Jerusalém. O que é isso? Não importa onde você está enfrentando a guerra, o importa é onde você vai buscar forças. Daniel estava no meio do terreno do inimigo, irmão, mas Daniel ia tranquilo para o seu quarto orar. Pastor, lá em casa só eu que sou cristão, só eu que sou da fé. Você é o Daniel da sua família. Continua no joelho, continua na oração, continua no secreto. Ou vontade de pregar para a igreja pentecostal. Continua clamando, continua buscando, continua guerreando, continua, porque o Deus que estiver no secreto vai honrar você publicamente. Eu cresci no campo minado, irmão. No final de semana meu pai me levava para a igreja, no outro final de semana tinha forró. Um final de semana tinha igreja, no outro tinha forró. Por quê? Era a família do meu pai e a família da minha mãe. Os meus pais biológicos, eles nunca casaram. Tiveram eu e meu irmão, mas nunca casaram. Então nós crescemos assim. Um final de semana eu estava na igreja com meu pai, no outro final de semana tinha forró lá na casa da minha avó. Você está rindo, né? Eu cresci nessa confusão. Tinha hora, estava lá na igreja, mas nós tinha aquele forró, era legal também. Fio de cabelo comprido, né? Aí, eu cresci, vivi minhas guerras, minhas crises. E quando eu me vi no fundo do poço, na minha juventude, eu falei: eu tenho que achar um caminho para mim, senão não vou dar certo, não vou chegar em lugar nenhum, não. E eu decidi andar com Cristo, irmão. Eu decidi andar com Cristo. E depois disso, eu vi que o caminho que a minha família começou a trilhar foi diferente. Eu vim para a igreja, levei meu irmão para a igreja. Aí meu irmão hoje é pastor.
Irmão, eu tenho uma sobrinha de 26 anos. Você tem que ver essa menina pregando. Que loucura, que loucura. A menina destrói a palavra de um jeito que eu falo assim: pelo amor de Deus, menina. Minha irmã prega, ora, Deus usa de um jeito, uma coisa de louco. Meu sobrinho de 7 anos está tocando bateria. Eu vi que as coisas tomaram um rumo diferente, mas eu fui o primeiro. Ah, não vou não, lá em casa ninguém vai, então não vou também não. Não vai não? Eu estou indo, e eu tenho certeza que o resto vai vir atrás também. Se posicione, enfrente as suas guerras, mesmo que pareça que você está sozinho. Não importa onde você está, não importa o que está acontecendo, vá para o seu quarto de guerra, vá para o seu secreto, tenha uma direção, não tire os olhos de Deus, continue guerreando na oração. É isso que Daniel está ensinando. Eu estou na Babilônia, ninguém teme ao Senhor, ninguém serve ao Senhor, mas eu tenho uma direção. Eu continuo olhando para os montes de Jerusalém, oh glória. Eu continuo olhando para o meu Senhor, eu continuo crendo no meu Senhor, eu continuo confiando no meu Senhor. Eu não sei se você está entendendo a mensagem. Está tudo dando errado aqui na terra, mas continue olhando para o Senhor, continue crendo no Senhor, continue orando ao Senhor, continue dependendo do Senhor, igreja. Continue. Por quê, pastor? Está difícil. Continue. Porque o testemunho que você vai contar é muito maior do que a sua perseguição. Continua, o testemunho é muito maior. Daniel se ajoelha diante de Deus, e o que eu aprendo? Quem se ajoelha diante de Deus, permanece de pé diante das guerras. Irmãos, a gente não vence guerra na força do nosso braço, não. A gente não vence guerra, ó, na força da nossa língua, não. A gente não vence guerra no piques, não, meu filho. A gente vence guerra na oração. A gente vence guerra em lágrimas. A gente vence as nossas batalhas diante de Deus. É isso que Daniel está nos ensinando. Daniel agradece, oh meu Deus do céu. Só pode ser doido. Amém ou não? Daniel faz o quê? Está vendo que você está viajando aí? Na hora da guerra você tem que ficar atento, irmão. Se você distrair, o inimigo te pega. Daniel agradece. Daniel faz o quê? Quem que é o doido de agradecer no meio da guerra, irmão? Quem que é o doido que vai agradecer no meio da batalha, no meio das provações? Mas Daniel, ele agradecia a Deus, porque se você entender o favor e a vontade de Deus em sua vida, você vai agradecer em vez de reclamar. Oh Deus, obrigado porque essa guerra me trouxe para perto do Senhor. Deus, obrigado porque essa guerra me ajudou a orar mais. Deus, obrigado por essa guerra me trouxe mais experiência com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa guerra me fez ler mais a Bíblia. Obrigado, Senhor, porque essa guerra me encheu mais do Teu Santo Espírito. Agradeça a Deus no meio das suas guerras. Agradeça a Deus no meio das suas batalhas. Agradeça a Deus pelas suas provações.
porque Ele é poderoso para te livrar das suas guerras. A cova de Daniel chegou, mas Daniel não estava orando? Estava. Deus te livra do problema, amém ou não? Mas Deus também te livra no problema. Tem hora que Deus vai permitir, irmão, a enfermidade chegar para quê? Para você entender que Ele é o Deus que cura. Para você experimentar o sobrenatural de Deus. Ei, irmão, eu sou feliz demais. Quando eu era menino, eu dava umas crises de bronquite que eu ia para o oxigênio. Eu ficava assim, ó. Tinha dia que minha mãe chegava do hospital comigo de manhã, de tarde, ela tinha que voltar comigo porque a crise me pegava de novo. E hoje eu não tenho nada. Não tem nada. Nada, irmão. É difícil até gripar. Graças a Deus. Mas Deus vai permitir algumas coisas para você experimentar o poder dele na sua vida. A cova de Daniel chegou, mas o quarto de guerra era maior que a cova. A luta vai chegar, meu irmão, mas o seu quarto de guerra vai revelar quem vai ser mais forte. A luta vem, a luta é inevitável, mas o quarto de guerra te protege. A guerra, meu irmão, te alcança, mas o quarto de guerra te garante a vitória. Quem recebe essa palavra, bate palma e dá glória para Jesus.